Então, meus queridos alunos do sexto ano, como vocês estão nessa quarentena? Então, espero que vocês tenham lido a unidade 2, feito os exercícios, e agora nós iremos ver o capítulo 3, os modos de vida e modificações da natureza. Isso vai contar a história do surgimento das primeiras civilizações e agrupamentos humanos. Inicialmente, as divisões da historiografia. Existem várias divisões. Eu selecionei algumas que a gente usa mais do nosso cotidiano e dentro do campo da história. Inicialmente, nós temos a pré-história. Como nós vimos no primeiro capítulo, o que significa a pré-história? Pré-história é tudo anterior à invenção da escrita. Então tudo que é antes da invenção da escrita, 4.000 anos antes de Cristo, é pré-história. Usualmente a gente divide nesses três segmentos. Paleolítico, que é a idade da pedra lascada, que é dividida em paleolítico inferior, paleolítico médio e superior. Mesolítico, que é a transição por volta de 12 a 9 mil anos. E neolítico é a idade da pedra polida ou da pedra nova. Vai mais ou menos por volta de 9.000 anos para frente, onde é marcada a sedentarização, a agricultura e domesticação dos animais. Depois nós temos a proto-história, que é conhecida também como idade dos metais, que é entre essa transição do final da pré-história, no início da história, que é marcado pela idade do bronze, da idade do cobre e a idade do ferro. É quando a gente descobre a metalurgia. E temos a história que eu falei para vocês. Idade Antiga, invenção da escrita, 4.000 anos até 476 d.C. Idade Medieval, 476, que é a queda do Império Romano do Ocidente, até 1453, queda do Império Romano do Oriente, em Bizâncio. Idade Moderna, queda do Império Romano do Oriente, 1453, até a Revolução Francesa, em 1789. E depois, tudo da Revolução Francesa para frente, a gente chama de idade contemporânea. É a nossa idade atual. Descartes. Quem foram os primeiros a propor como se divide a história, a periodização? Nós vimos que dentro do cristianismo, dentro da Bíblia, a gente coloca o Gênesis, o surgimento da nossa história, quando Deus criou o mundo em 6 dias e fez o homem. Um dos primeiros dentro dessa historiografia cristã a fazer essa periodização vai ser Agostinho de Hipona, ou Santo Agostinho para os íntimos. Ele vai viver do século IV depois de Cristo a 430, até o século V. Ele vai pegar o finalzinho da decadência do Império Romano. Ele era bispo de Hipona, que era uma província romana da África. Ele faz uma proposta para a periodização da história em 6 épocas de acordo com os eventos do judaísmo e do cristianismo. Primeira época era correspondente ao início da raça humana, ou seja, Adão e Eva, que formaram o primeiro homem jamais feito, até Noé, que construiu a arca no tempo do dilúvio. Segunda época se estende do período até Abraão, que era chamado de fato o pai de todas as nações, ele era o patriarca. Terceira época se estende de Abraão até Davi, que foi um rei de Israel. Quarta época de Davi até o cativeiro, no qual o povo de Deus foi transportado para a Babilônia. Isso aí na época da Mesopotâmia. Quinta época, migração até o advento do nosso Senhor Jesus Cristo, quando eles fogem. E sexta, com a sua chegada e até as atuais, quando ele volta, retorna. Então, essa seria a periodização de Santo Agostinho da história. Uma história toda baseada no judaísmo e no cristianismo. Observem. Depois nós vamos ter Dionísio de Sigo. Também ele vai ser um pouquinho contemporâneo de Santo Agostinho. Ele vai do século V ao século VI depois de Cristo. Ele vai criar um calendário cristão que a gente conhece hoje, que era chamado de Annus Domini. O nosso primeiro calendário, que foi usualmente adotado no mundo, vai ser na época do Império Romano. É o chamado calendário juliano. O que acontece? Júlio César, que era um general romano, grande guerreiro e um ditador, ele estava no Egito. E ele começou a ver que estava tendo muito problema com hora, com prazo, coisa e tal. O que ele faz? Ele contrata o melhor astrônomo que tinha lá para fazer um calendário. Esse astrônomo faz esse calendário e Júlio César implanta no Império Romano. Esse calendário é chamado de calendário juliano e vai pendurar até o século XVI, quando o Papa Gregório vai fazer alterações e esse calendário é conhecido como calendário gregoriano. Então, Dionísio Pequeno, baseado um pouco na história, ele vai propor tudo
que é antes do nascimento de Cristo, é antes de Cristo. Tudo depois de Cristo. Chama de Annus Dominus, anos do Senhor, em latim. Posteriormente, tentando adotar uma perspectiva cronológica, Christoph Celarius, criador vai dividir a história em 3 épocas: Idade Antiga, Média e Moderna, e vai ser inventor também do termo Idade Média, em 1688. No século XIX, vai se criar outros termos, como Idade Contemporânea, Pré-História, e dando a forma atual da periodização da história. Ou seja, quem vai criar esses primeiros termos é atribuído a Christoph Celarius, no século XVII e XVIII. Logo, outras formas nós vamos encontrar na Grécia. Eusídio, num livro dele chamado Teogonia, o Trabalho e os Dias, ele vai propor a divisão da história em 5 segmentos. Ele era do século 8 e 7 a.C., ele era bem antigo. Idade do ouro e dos mortais, idade da prata, idade do bronze, idade dos heróis épicos, idade do ferro, que é que ele estava atualmente. Tudo isso vai marcar dentro da mitologia e cosmogonia grega. Então, ainda é um calendário baseado nessa religião. Aqui é um exemplo do quadro cronológico que eu coloquei para vocês, de como se divide. Observem bem. Paleolítico, Mesolítico, Neolítico, Calcolítico, que é a unidade do metal, do cobre, bronze, idade do ferro, Pleistoceno e Holoceno, que são termos geológicos. Repare como a história se constrói. A idade do ferro, entre outras coisas. A pronta história, ela invade um pouco a história dentro dessa perspectiva. E aqui é um exemplo. Vou explicar para vocês como funciona esse paleolítico. Paleolítico é um termo que vem do latim, paleo, antigo, lítico, rocha, usualmente conhecido para os íntimos, idade da pedra lascada. Ele é dividido em 3 segmentos. Paleolítico inferior, de 3 milhões de anos a 250 mil anos atrás. Paleolítico médio, 250 mil anos a 40 mil anos atrás. E Paleolítico superior, de 40 mil anos a 13, 10 mil anos atrás. Quais eram as principais características? Eles eram, os seres humanos que tinham aí, eles eram nômades, viviam pulando de lugar para lugar, eles não dominavam a agricultura, ou seja, eles tinham que viver do que a terra dava, coleta, caça, pesca. Eles não tinham um estado organizado, mas eles tinham um advento do fogo. O fogo é muito importante para a nossa sociedade. Por quê, professor? Porque a partir do fogo a gente pôde iluminar a noite, nos proteger dos animais e o principal, cozer os alimentos, comer o alimento cozido em vez de cru. E também utilizar para fazer fundir metais. O fogo é a nossa principal, uma das nossas primeiras evoluções dentro da história dos hominídeos, do gênero Homo, desde o Erectus. Aqui é um exemplo de um sítio arqueológico muito antigo, na França, na praia de Nice, se chama Terra Mata. É uma estação arqueológica. Provavelmente o homem viveu aí por volta de 380 mil anos atrás. Aqui é um exemplo do que foi encontrado: 20 níveis, sobreposição entre camadas virgem, cabanas ovais, comprimento, uma lareira, artefatos que cabiam em média de 12 a 15 pessoas. É como se fosse um pequeno acampamento. Eles tinham as cabaninhas deles, observem. E aqui como essas tendas foram feitas? Elas foram feitas de peles de animal, cozidas entre si, costuradas, estendidas sobre uma armação de madeira ou de ossos de grandes animais de mamute. Usavam agulhas de osso e tendões como linha para cozer. Ou seja, o ser humano utilizava os animais para construir sua habitação. Ah, professor, isso é porque a gente estava saindo um pouco das cavernas para poder ocupar o espaço, para não ficar tão restrito. Mas a gente tinha frio, então tinha que fazer alguma coisa para proteger. Esse é um exemplo de uma cabana ou de uma barraca da pré-história. Nesse período também do Paleolítico vai surgir também a arte rupestre, que o termo, se eu não me engano, rúpios, vem do grego ou do latim, significa rocha, arte na rocha. Era uma arte ao ar livre, nas cavernas, e uma arte móvel. Aqui é um exemplo de uma arte móvel, algo que se move. Umas gordinhas aí, ó, tipo uma mulher feminina. Chamam de Vênus. E aqui do lado direito um exemplo de uma gravura incisa na pedra. Observem, que interessante. O próprio ser humano desenha.
Os neandertais é atribuída ao Homo de Neandertal as primeiras expressões de arte rupestre, as primeiras pinturas que vão ser encontradas em cavernas em 3 grutas da Espanha: Martraviesco, Cáceres, Extremadura, La Paisagem, Porto Vico, em Santander, Andrales e Málaga. Mais ou menos esses 3 sítios: Extremadura, Pontevigo e Andares. Nas covas de Los Aviões, também na Espanha, com datações de pigmento em torno de 100 mil anos, 115 mil anos. Aí é uma imagem. A arte é algo muito importante para a gente, porque demonstra cognição, demonstra imaginação, demonstra que os seres humanos exerciam uma capacidade de pensar, de visualizar, de planejar. Aqui é um exemplo de umas pinturas rupestres encontradas de caçadores na caverna de Valorta, na Espanha. E uma no lado direito, em colorido, um exemplo de uma cerimônia religiosa, de um xamanismo, o sangue escorrendo pelo nariz. Western Cape, na África do Sul. Esse é muito interessante, esse autor é do Jean-Claude e do David Lee Williams, que eu gosto muito. E aqui no Brasil, uma forma de periodização do tempo. Aqui são pinturas rupestres. Quem cita elas é uma arqueóloga brasileira chamada Maria Conceição Beltrão. Ela lá em Central, na Bahia. Duas da Toca do Cosmo. Nessa primeira figura 2, à sua esquerda, demonstra uma divisão do dia, segundo ela, divisão do dia em hora. No outro, demonstra o percurso do Sol, nascendo e poente. Então, ou seja, esses seres humanos, eles se preocupavam com a questão do tempo. Destarte, isso demonstra uma tentativa de buscar uma divisão do tempo, organização do trabalho, uma noção do tempo, algo muito importante. Aqui é um exemplo da caverna mais famosa de todas, caverna de Lascaux II, na França, que vai ser descoberta por um grupo de meninos na década de 40. É conhecida também como a Capela Sistina da Pré-História, segundo Roger Liu. Aqui chama o Salão dos Touros, onde esses homens pintaram esses touros durante a pré-história. Repare, mas professor, como que eles pintaram que não tinha iluminação? Provavelmente com muito cuidado, porque você não vê que tem nenhum tipo de borrando do lado, mas com qual finalidade? Nem quem descobre, a gente não tem certeza. A gente imagina que eles pintaram no intuito de poder se alimentar desses animais, que a fome era grande. Aqui são alguns exemplos dessas pinturas e gravuras. O desenho da cabeça do animal, essa primeira em cima à esquerda, do lado direita, desenho de um animal. Embaixo dá para ver uma espécie de um bode, pode observar o chifre, desenho das pernas. E aqui um bison em Altamira. Altamira também é outro sítio muito famoso, conhecido por uma grande controvérsia acerca da autenticidade ou não das suas pinturas. Aqui é um exemplo do grafismo em forma de um urso, no sítio de Chavaux, lá na França, um dos sítios mais antigos lá da França de arte rupestre, um dos mais famosos também. E ele, se eu não me engano, ele foi descoberto na década de 90, se não me falha a memória. Quem pesquisa muito nele é um arqueólogo chamado Jean-Claude. E aqui é um exemplo do tamanho do sítio de Lascaux. Era uma entrada com uma série de cavernas. Gigante, ó. Mais de 200 metros desde a entrada. A sala dos touros, de vínculo axial, a nave de vínculo de Los Feninos. Gigante. Gigante, gigante. Aqui são fotos de Lascaux, da sala dos touros. E chega o Mesolítico. O Mesolítico, ele marca a transição, ou meia rocha, que a gente fala. Quais são as principais características? Esse homem deixa de ser caçador-coletor para virar sedentário. Ele começa a fazer um negócio chamado horticultura de alimento. Começa a aprender a plantar, começa a domesticar os animais, os bois, o bode. O cachorro vira o seu amigo. Começa a produzir uma indústria microlítica de lapidar pequenos instrumentos de rocha. Constrói habitações, suas casas próprias, saindo da caverna e marca a supremacia do Homo sapiens. Aí já demonstra a extinção do Homo neandertal. E também vai marcar o início da produção da cerâmica. O que é a cerâmica? É a argila cozida em uma certa temperatura que passa por um processo de oxidação. Ou seja, é a nossa panela de barro. Hoje a gente usa panela de metal, mas antigamente, nos tempos dos nossos
bisavós era a panelinha de barro que fazia a comida. Até hoje se usa, mas é mais difícil de limpar. Depois terá o Neolítico, de 10 a 3 mil anos, chamado de Idade da Pedra Polídea, onde tem por características marca a sedentarização, ou seja, o homem deixa de ser nome e começa a se fixar no espaço, começa a ter a sua casinha. Ele descobre a agricultura, ele não precisa mais coletar, ele mesmo planta, ele começa a fazer os seus primeiros agrupamentos, fazer vilas, protegendo, começa a criar os animais, que principalmente boi, bode, cabra, porco, esse tipo de animal. Surgimento de agrupamentos urbanos, as primeiras vilas, também começa a surgir as primeiras religiões e começa a surgir um princípio de gestão de governo, um protótipo do que seria o Estado. Como assim, professor? Quando dá muita gente junto, usualmente dá confusão, precisa alguém para dirigir. Então eles elegem uma pessoa, nessa época geralmente um ancião que tinha mais experiência, e ele toma de conta da gestão para fazer trabalhos em comum, como consertar cerca, fazer alguma obra ali, cavar um poço, e a cerâmica começa a se difundir. Um vai ensinando para outro, que vai para outro, que vai para outro, como menos viu, todo mundo começa a produzir a cerâmica. E aqui é para vocês as principais coisas que começam a ocorrer. Em 1500 representam mais ou menos 1% da população mundial. Hoje essas sociedades são 0,1. E dentro desse período vai começar a surgir um período de 6 mil anos a 3 mil dos megalitismos. O que é megalitismos? É a construção de grandes monumentos de rocha. Provavelmente tendo aspectos religiosos ou políticos. Eu vou mostrar para vocês alguns instrumentos. Polimento, associado à agricultura, desbravamento de floresta, alguns adornos, técnica de polimentos, caçadores-coletores, polidores fixos, imóveis, aqueles no chão. E você começa a ver a domesticação de alguns animais. Ó, carneiro, 9 mil anos. Mamute, 11 mil anos. Gazela, 20 mil anos. A arte também você vê certos símbolos. Cercas de estuíte, como de osso fraturado e curado. Dente de cavalo, utilizado para costurar, entre outras coisas. E você vê o surgimento de alguns produtos, como a lã, que tira das ovelhas. O leite, que tira do boi. As peles, que é utilizado também do boi para cobrir, e o uso da força animal. Como assim, professor? Antes da invenção do carro e da estrada de ferro, a principal forma de se locomover é a carroça. Quem de vocês já andou de carroça quando era criança num sítio? O que é a carroça? Você usa o boi ou um cavalo para tocar um carro. Ele vai levando. Então o boi era muito utilizado para o cavalo, o boi era utilizado para transportar coisas em carroça ou mesmo para ajudar a arar. Colocava o arado e o boi ia puxando. Assim o homem não precisava fazer muita força, ou para mover uma roda de trituração, entre outros. Espécies domesticadas que eu falei para você: boi, cabra, ovelha, porco e cão. O cavalo, o único animal que a gente não comia com muito assim era o cão. O cão ele foi uma espécie que se associou ao homem no sentido do homem dar comida e proteção e ele oferecer a proteção dele. É uma parceria que dura milhares de anos, o cão e o gato. Espécies que a gente não conseguiu domesticar, só o alce foi domesticado pelos romanos, gazela e hiena e macaco, domesticado no Egito, fresco das pirâmides, mas em geral a gente domesticou esses animais grandes e com muita carne, o boi, a cabra, a ovelha, o porco e o cavalo. A agricultura vai permitir o homem se ligar à terra e o fogo vai ajudar a abrir inúmeras clareiras. Aqui é um exemplo do mapa da Europa, e bem na Europa vai surgir esses monumentos megalíticos, ou que a gente chama de megalitismo. Dômenes, bem aqui no Neolítico, bem em cima à sua esquerda vai surgir dômenes, menires, comolíquios, alinhamentos, no Calcolítico, tocos, hipogeu e na Idade do Bronze, cistas. A gente vai observar, aqui é um exemplo, entre 6 e 1 milênios assiste uma verdadeira mudança no pensamento da arquitetura e aparecem alguns monumentos. Aqui esse primeiro monumento que eu quero mostrar para vocês são os menes, que é uma espécie de estruturas fálicas apontadas para o alto, feita pelos seres humanos. Observe, esse é um mene de outeiro. É uma estrutura fálica, parece uma onça gigante. Aqui é um Menes de Santacy, na França. Repare que ele é todo gravado. Observem, todo gravado. Isso é que a gente chama de gravura. Quando é gravado. Quando pinta é pintura.
Aqui outra forma megalítica, vou mostrar para vocês, ela é mais simples, são os menes menolíticos, pedras isoladas e verticais, estando ligados a culto de fertilidade ou representação humana ou astrologia. Os menes são monumentos com acentuado polimorfismo, variedade de monumentos, em muitos casos constituindo recintos ou alinhamento de plantas em dimensões múltiplas, enquanto alguns associados a sepulturas coletivas. São ligados a questões simbólicas, geralmente religiosas. Observe, aqui é 2 menes. E aqui são alguns outros. Ó, o Menes de Bulhoura, o Menes de Outeiro, que eu falei para vocês, e o Menes de Almaé. Esse de Almaé que eu mostrei para vocês, todos feitos pelo homem. Estruturas fálicas voltadas para um exemplo dessa construção. Os seres humanos vão levando, puxa, empurra e calça. Depois que isso não cai mais. E aqui são os alinhamentos de Menis ou Cromolech, que são muitas vezes diretamente pontos com relação à observação dos atos em locais considerados como importantes locais de reunião de caráter sócio-religioso. Repare, Cromolech dos amêndoas. São série de Menis, todos dispostos. Um exemplo, bem aí, ó. Outro para você. Você vê do alto, eles estão todos alinhados. Isso que eles não tinham nem helicóptero, drone ou avião. Faziam isso aí só no olho e na observação. Eles eram muito inteligentes. E aqui é um exemplo de um alinhamento que sofreu modificação. Esse, ó, no Neolítico, como ele era. Observe bem lá em cima. Parecia um círculo. Depois, no Neolítico final, foi acrescentado mais uma roda nele. E como ele está hoje? Provavelmente muitos caíram, outros foram derrubados, a gente sofrendo essa modificação. É um exemplo que a gente chama desse monumento de Stonehenge, que chama Decalache Sandstone, conjunto de lajes em círculo com monolítico central, com mais de 5 metros de altura. 3 lajes projetam no círculo, o oeste, o leste e o sul, e um alinhamento de várias lajes, cerca de 80 metros, projetos para o norte. Mais de 2 perspectivas ficam a poucas horas de Londres. Então, naquela época, eles tinham que usar a força humana para carregar isso, porque eles não tinham trator nem caminhão. Então, era um trabalho extremamente complicado. Observem. Um desses cromoleques mais famosos, desses alinhamentos de Manning, é Stonehenge, na Inglaterra. Há milhões de lendas sobre Stonehenge, que vão desde extraterrestre, a celtas, ao rei Arthur, aos romanos. Nossa, é tanta coisa que você fica besta. Stonehenge é um exemplo desses alinhamentos, só que Stonehenge tem algo em comum, desse movimento megalítico. É uma rocha em cima da outra. Já passou por alguns processos de conservação. Uns falam que é uma farsa, outros dizem que não, mas é um importante monumento megalítico europeu. Isso seria a reconstrução do santuário de Stonehenge. Repare, é um ciclo todo fechado e aqui dentro uma espécie de um altar, mas isso é uma reconstrução hipotética. Não se tem certeza absoluta a respeito disso. Até hoje é um campo de muitas hipóteses, mas já é garantido que é um movimento megalítico, tipo um comolítico, um alinhamento. Vocês podem observar. Então não é algo extraterrestre. E aqui é um exemplo de um dome. Um dome é outro tipo de instrumento megalítico. O primeiro é o dome de Cham, na Bragança, a cerca de 1.500 quilômetros. Encontramos outro dome, que é Krubidex, no sul da Germânia. Um terceiro movimento em Sox, Dong. E como eles têm mais ou menos o mesmo estilo, parece uma pequena casa de rocha. Pode observar. Uns, inclusive, são enterrados por cima, se joga areia. Então, eles têm essa semelhança de arquitetura. Vocês podem observar. Então, podem ser pequenos ou grandes monumentos de pedra agrupados que delimitam espaço e possuem uma grande laje designada por mesa, formando câmaras funerárias. Acredita que possam estar ligados a alguma espécie de uma câmara funerária, um altar, alguma coisa nesse tipo. Uns são recobertos, outros são in natura. Só sabe que isso surgiu na Europa, por volta de 7 a 6 mil anos. Observem, esse é um domo mais ou menos gigante, todo enterrado, ó. E dentro dele tem uma espécie de um túnel que leva a uma câmara funerária. Aqui é na Dinamarca, na ilha de Moé. Chama de interior do leite gigante, em Jordário. Aqui é outro exemplo do dome.
em Kerval Modani. Uma coisa muito interessante, professor, como que eles faziam para pegar essa rocha? Realmente eu também não sei. Ou eles aproveitavam, ou eles tinham que ter um trabalho gigantesco para deslocar essas grandes rochas. Aqui são as antas, que são espécies de domos menores. Anta de Andar de Candieira, anta de Cotar de Barbacena, anta de Andar e a anta da Capela São Diniz. Essa aqui já eu acho que já é mais recente, mas observem. Eles pegavam essas rochas grandes e levavam lá para cima, fazendo uma espécie de uma cabaninha. Aqui é um exemplo de outro também, de um domo que eles iam construir algo em cima, na Sardenha. Em Micenas, é um exemplo de um domo, mas é mais recente, na Grécia. Chama de entrada da Cupa do Túmulo de Quinestas. Repare, é um túnel que a pessoa entra e vai chegar numa câmara funerária. Observe na direita de vocês, ó. A pessoa entra nesse túnel, só que esses são mais elaborados, porque eles são feitos escorados ou acho que por rocha aí. Rocha ou algum tipo, acho que isso é rocha, dá pra ver. Então, ele é bem escorado, dificilmente ele desaba. Esse aqui, se tirar uma rocha, ele provavelmente ele desaba. É tudo bem cozido, mas esse provavelmente já é da época mais recente, uns 1000 anos antes. E aqui são os moais na Ilha de Páscoa. A Ilha de Páscoa se localiza no Oceano Pacífico, pertence ao Chile, são espécies de estruturas gigantes que são construídas voltadas por mar. Até hoje, como semelhante a Stonehenge, se tem muitas dúvidas sobre a construção e o modo de operação da construção desses moabs. Se eles eram levados por rolamentos, se eram esculpidos ali, e entre outras coisas. A Ilha de Páscoa é uma sociedade que se desfragmentou em um dado momento. Que eles eram organizados, mas aconteceu problemas ambientais ou políticos e ocorreu uma grande destruição dessa sociedade. E temos a idade do cobre, o calcolítico, de 3000 a 1200. Vai ser o uso do cobre. O que o cobre é? É um metal fundido. Vai surgimento das primeiras civilizações, ou civilizações hidráulicas, porque se localizavam em margem dos rios e utilizavam da água. Surgimento das primeiras cidades. Construção de edifícios de rocha ou argila, que é os nossos de alvenaria, o nosso tijolinho. E difusão da metalurgia. Surgimento do arado, da roda e dos carros de boi. Ou seja, meus filhos, agora com o uso da metalurgia ou do cobre, eles podiam fazer espadas, podiam fazer arado de metal, podiam fazer faca, podiam fazer uma série de instrumentos que antes eles não tinham. Iam facilitar a vida deles, porque antes eles tinham que usar a rocha. É muito mais complicado você afiar a rocha do que o metal. E logo eles começam a organizar as primeiras estruturas sociais. Essas civilizações no Egito, Mesopotâmia, Vale do Rio Amarelo, Rio Ganges, Mississippi. Então a invenção da metalurgia ela vai se espalhar, se generalizar. E tudo isso vai facilitar muitas coisas, principalmente na questão militar, na fabricação de espadas e lanças, escudos e armaduras. E também implementos acrílicos. Aqui é um exemplo desses implementos: machado, escopo, furador, argola, ponta de seta, punhais. Maravilhoso. Até a agulha também foi feita, já não utilizava o osso. E aqui é o exemplo dessas primeiras fortalezas, Jabuzal, que eu vou mostrar para vocês. Então, eles buscavam lugares bem localizados para se instalar e se defender de ataques. Aqui é um exemplo de uma fortaleza que eles faziam. Toda a cidade tinha muito medo de ser atacada nessa época. E o que eles faziam? Construíam muros altos. Muros altos, defesas, para justamente se proteger. Aí nós vamos ter a idade do bronze, que é um pouquinho posterior, que o bronze é formado do cobre mais o estânio. Vai ser uma intensificação das características do calcolítico, da metalurgia do bronze. Vai se difundir a economia agropastoril, a agricultura e criação de animais. E também a terra começa a ser fonte de riqueza, porque é a terra dá produção e as pessoas já não migram. Começa a surgir a Primeira Guerra e os conflitos sociais pela terra, e começa a surgir também a especialização de algumas raças. Umas vão produzir lã, outras leite, outro fabrico do queijo, os queijeiros. Logo, começa a se construir os habitats, colocar muralhas perto de água, num lugar de boa visibilidade, com principais vias de acesso, justamente para facilitar. Logo, as atividades começam a se especializar. Um vai ser oleiro,
outro vai ser metalúrgico, vai trabalhar com metalurgia, outro vai trabalhar na plantação, outro vai ser funcionário público e outros vão se dedicar ao comércio. O comércio também começa a se intensificar nessa época. Por quê, professor? Que as pessoas levavam o produto que produziam na sua cidade para vender na outra. Aí tinha um lucro e depois voltava. Geralmente a moeda que se fazia no início era o escambo, era a troca de materiais por outro. Depois, com o surgimento da cunhagem de moedas, principalmente do bronze, da prata e o ouro, não muito nessa época, porque não tinha bastante, o comércio se intensifica. E aí vai chegar a idade do ferro, mais conhecida, onde o ferro vai se difundir. O ferro vai ser uma revolução, porque o estânio, o bronze e o cobre eram mais caros e o ferro era muito mais barato. Surge do império como o Egito, vai surgir o Egito, a sociedade crescente, as cidades começam a se intensificar, o surgimento dos estados e dos primeiros agrupamentos. Aqui é um exemplo de uma cidade, que é lá no Oriente Médio, uma das mais antigas. Jericó. Quem nunca ouviu falar nos relatos bíblicos? Jericó era uma cidade rodeada de muro, toda cercada, próxima do oásis, porque eles precisavam de água, e era um exemplo desses primeiros grupos que se tinham. Logo, esses muros, a torre era uma das características mais destacadas, que era para observar, e você vê principalmente o muro, como era feito mais ou menos, a torre para observar e o muro para poder se defender. Assim, se eles não eram pegos desprevenidos. À noite, por exemplo, eles fechavam os portões da cidade justamente com medo de ataque. Era uma principal característica da cidade da Idade Média, principalmente na época da segunda invasão bárbara, no século 9, 10. Eles se fechavam em muralhas com medo dos bárbaros. E aqui é mais ou menos Jericó naquela época, quando surge mais ou menos as primeiras cidades. Destarte, espero que vocês leiam o livro. Qualquer dúvida é só entrar em contato. E tamo aí para o que precisar, pessoal. Pois até a próxima aula.